Bem-vindas de volta à jornada do investidor herói. No primeiro episódio, a espada do investimento foi forjada. Mas olha, a aventura tá só começando. Depois do primeiro investimento, é muito fácil se sentir confiante, né? Mas é aí que mora o perigo. Como em toda grande saga, o ataque pode vir quando menos se espera. E só uma espada afiada não é o suficiente para todas as batalhas. E esse perigo tem nome: o imprevisto Oni. Pense nele como um demônio caótico, uma força da natureza que existe para testar a resistência de todo investidor. No nosso mundo, esse demônio assume formas bem familiares, infelizmente. A perda de um emprego, um problema de saúde inesperado, o carro que quebra no meio do nada. Sabe, são aquelas situações que podem desestabilizar completamente qualquer plano financeiro. E o pior é que, sem uma defesa, a espada do investimento fica vulnerável. O investidor se vê forçado a vender os ativos no pior momento possível e, muitas vezes, acaba voltando para o ciclo de dívidas. Mas calma, é para isso que estamos aqui. É hora de entrar no dojo, encontrar o nosso sensei e aprender a técnica de defesa definitiva que vai proteger essa jornada. O sensei nos ensina o jutsu de defesa absoluta, a famosa reserva de emergência. E o ponto-chave aqui é entender que isso não é uma técnica de ataque para gerar lucro, não. É o seu chakra de defesa, um escudo focado puramente em proteção. É exatamente isso. A reserva de emergência cria uma barreira, um campo de força que deixa os investimentos crescerem em paz, sem interrupções. Para dominar esse jutsu, é preciso aprender 3 técnicas, ou o asa, como diz o sensei. Cada uma delas é um pilar fundamental para construir uma defesa que seja de fato impenetrável. Vamos à primeira técnica, que é sobre a força da nossa proteção. Afinal, não adianta nada ter um escudo que se quebra no primeiro golpe, certo? O escudo precisa ser forte o bastante para aguentar o tranco. E a regra de ouro aqui é ter no mínimo o equivalente a 6 meses do custo de vida essencial guardado. Por exemplo, se o custo mensal é de 2.000, o escudo precisa ter pelo menos 12.000. Isso garante um fôlego, um tempo precioso para se reorganizar. Ok, a próxima técnica não é sobre força, mas sim sobre agilidade. Um escudo que demora para ser erguido, bom, ele não serve para nada na hora da batalha. A reserva precisa ser invocada na hora. Deixar esse dinheiro num baú de ações ou em imóveis é um erro. O escudo tem que estar num pergaminho de invocação rápida, ou seja, Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária ou aquelas contas que rendem todo dia. Agora, a técnica final. E essa talvez seja a mais importante, porque exige sabedoria e disciplina. É sobre saber exatamente quando usar esse jutsu tão poderoso. O escudo só deve ser usado contra os verdadeiros vilões de nível emergência. Coisas como a perda da renda, uma despesa médica que não estava nos planos, um conserto na casa que não dá para adiar. E atenção, ele jamais deve ser usado para os desejos disfarçados. Aquela promoção imperdível, uma viagem de última hora, isso não é emergência. Usar o escudo para isso só o enfraquece, deixando o investidor totalmente desprotegido. Certo, treinamento concluído. Agora, vamos ver a diferença que isso faz na prática. O que acontece quando o imprevisto online ataca de novo o investidor que agora está preparado? Primeiro, o cenário que a gente já conhece, sem o jutsu de defesa. A vulnerabilidade é total e o ataque do demônio é direto e certeiro. O resultado? Um desastre. Os investimentos são sacrificados, muitas vezes com prejuízo. Novas dívidas com juros altíssimos são contraídas, a paz de espírito vai embora e a jornada do investidor simplesmente para. Mas com o domínio do jutsu de defesa absoluta, a história é completamente diferente. O imprevisto Oni até pode aparecer, mas agora ele vai encontrar uma barreira. A ameaça é neutralizada com a energia do escudo. A espada, que são os investimentos, continua lá, intocada, crescendo. A paz de espírito é mantida e, o mais importante, a jornada do investidor continua firme e forte. E essa é a grande transformação. De um iniciante nervoso, a pessoa se torna um guerreiro preparado. O investidor herói não teme mais as tempestades financeiras, porque ele aprendeu a se preparar para elas. Agora sim! Com a espada do investimento em uma mão e o escudo da reserva na outra, o caminho para construir riqueza pode ser percorrido com muito mais segurança e confiança. Com a defesa garantida, a jornada de ataque pode e deve continuar. No nosso próximo encontro, vamos aprender a técnica que multiplica o poder da espada de uma forma impressionante: os juros compostos.
Isso nos deixa com uma reflexão final. O imprevistônio vai atacar, isso é uma certeza. A grande questão não é se, mas quando. O escudo de proteção está pronto para essa batalha?